Gostaria de iniciar esta apresentação com uma pergunta. O que podemos fazer para diminuir as temperaturas urbanas das nossas cidades? Olá, sou Cláudia Pesuto e hoje estou aqui para falar sobre a avaliação preditiva de estratégias de resfriamento urbano em cidades de clima quente. Estudo de caso na cidade de Campinas, Brasil e Mendonça, Argentina. Considerando o aquecimento urbano e a vulnerabilidade das cidades às mudanças climáticas, sabemos que muitos impactos das mudanças climáticas já podem ser observados no contexto urbano e que no futuro as cidades irão enfrentar impactos mais fortes e irreversíveis, muitas vezes. Nesse contexto, é importante o delineamento de estratégias de mitigação e adaptação para torná-las resilientes e mitigar este aquecimento urbano. Nesta imagem, podemos visualizar os resultados do relatório Síntese AR6 do IPCC de Mudanças Climáticas de 2023 e o efeito do incremento do aquecimento global em diversas regiões. Verifique-se que as emissões contínuas de gases de efeito estufa levarão ao aumento do aquecimento global, com uma estimativa de atingir 1,5 grau de temperatura a curto prazo. Cada incremento do aquecimento global intensificará perigos múltiplos e simultâneos. Algumas mudanças futuras são inevitáveis ou irreversíveis. Entretanto, este incremento pode ser limitado pela redução da emissão global de gases do efeito estufa. Ao visualizar a imagem A, nesses mapas, podemos observar que estima-se que a temperatura anual do dia mais quente aumente 1,5 a 2 vezes o nível de aquecimento global. Em algumas latitudes médias, regiões semiáridas e algumas porções da América do Sul, como vocês podem observar aí na figura 4 à direita. Outro fator também que contribui para este cenário é a urbanização. A urbanização intensifica ainda mais o calor extremo nessas regiões. Ao relatar os impactos adversos das mudanças climáticas, o relatório do IPCC de 2023 destaca que os impactos generalizados e perdas e danos relacionados aos sistemas humanos alterou ecossistemas terrestres, água doce e oceanos em todo o mundo. Podemos destacar os impactos de disponibilidade de água e produção de alimento, disponibilidade na agricultura, produção e pesca, produção de animais. Também os impactos de saúde e bem-estar, com relação às doenças infecciosas, desnutrição, aquecimento, intensificando os incêndios e problemas de deslocamento. Os impactos também nas cidades, assentamentos e infraestrutura, causado pelos danos de inundações, intensificado pelas chuvas e tempestades, danos em áreas costeiras e também danos do setor econômico. E a biodiversidade e ecossistemas, os impactos nos ecossistemas terrestres, água e oceano. Diante desse cenário, como as cidades podem contribuir para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas? Uma vez que se espera que as mudanças climáticas gerem ondas de calor mais intensas e frequentes, é essencial desenvolver e implementar medidas abrangentes de mitigação do calor. Sabemos que um dos principais problemas da vida urbana atual é o aumento da temperatura do ar, que tem como resultado a ilha de calor. Por esse motivo, é fundamental o estudo de implementação de estratégias de reabilitação urbana e medidas de mitigação do aquecimento urbano. As tecnologias de mitigação podem contrabalancear com o impacto da mudança climática e da ilha de calor urbana. As estratégias de mitigação e adaptação do aquecimento urbano têm sido desenvolvidas e aplicadas para mitigar o aumento da temperatura nos ambientes urbanos e reduzir seu impacto no consumo de energia e qualidade ambiental. Podemos dividir essas estratégias em 4 grandes grupos. Os arranjos das edificações, considerando a morfologia urbana, ou seja, a relação entre altura, espaçamento entre os edifícios, forma dos edifícios. Essas variáveis influenciam no campo radiante e afetam fortemente o conforto térmico dos pedestres. O uso de materiais reflexivos em superfícies urbanas, tais como pavimentação e coberturas, também pode contribuir para a diminuição do aquecimento urbano e o efeito da ilha de calor e reduzir o pico de temperatura do ar local.
Outra estratégia é a utilização de vegetação urbana integrada aos edifícios e à estrutura urbana, que também melhora o conforto térmico dos pedestres. É importante também colocar a questão do calor antropogênico gerado pelas atividades humanas, que tem um grande impacto no ambiente urbano e no clima local. Entre as tecnologias de reabilitação urbana mais eficiente está o uso de alto albedo em superfícies urbanas. Por quê? As coberturas e pavimentos representam aproximadamente 60% das superfícies urbanas. Uma vez que essas superfícies apresentam alto albedo, ou seja, absorvem mais que 80% da radiação solar que entra em contato com essas superfícies, e essa energia é convertida em calor, o que resulta em cidades mais quentes e poluídas e custos de energia mais altos. Como podemos observar aí na imagem, as cidades são muitas vezes significativamente mais quentes quando comparado com esse entorno rural. Então, o aumento do albedo urbano, sob certas condições, contribui para a redução não só do aquecimento urbano e da ilha de calor nas cidades, mas também para a diminuição do pico de temperatura ambiente local. Qual é o conceito de materiais frios ou materiais reflexivos? Os materiais frios são definidos como materiais que possuem alta refletância solar ou alto albedo e alta emissividade, ou seja, menor absorção da radiação solar e menor liberação de calor. Como consequência e resultado, suas temperaturas de superfície são mais baixas e contribuem para a redução de temperatura ambiente e redução do calor. Em consequência, temos economia de energia para os edifícios e mitigação do aquecimento das cidades. Esses materiais podem ser utilizados em pavimentos, pisos, estruturas urbanas e também em coberturas e fachadas dos edifícios. Podemos observar aqui o efeito do albedo em um telhado plano preto e um telhado plano branco, em uma tarde ensolarada de verão, a 37 graus de temperatura. Na imagem à esquerda, verifica-se que o telhado preto reflete apenas 5% da radiação incidente, em comparação com 80% do telhado branco. Verifica-se que essas duas superfícies, apenas mudando a cor, a superfície do telhado preto atinge uma temperatura superficial de 80 graus em comparação com 44 graus do telhado branco. Ou seja, toda essa contribuição do telhado preto para o aquecimento tanto do ambiente externo quanto do interno é muito maior em comparação com o telhado branco. Considerando a pauta de mudanças climáticas e o consumo de energia em edificações, verificamos que os programas de incentivo à eficiência energética estão em pauta desde a década de 80. No entanto, os projetos se intensificaram nos últimos anos. E atualmente temos códigos de eficiência energética obrigatórios ou voluntários. Essa imagem detalha o status dos programas de incentivo. As políticas estão na forma de códigos de construção, programas de conscientização, políticas e programas de descontos e incentivos. Podemos notar que na América do Norte os códigos e programas são mais consolidados. Além disso, muitos países iniciaram programas de incentivo à energia voluntários, como por exemplo o Brasil. No entanto, os códigos específicos para materiais frios são ainda números menores. Um exemplo disso é o Global Cool Cities, que apresenta vários programas de incentivo em diversas cidades do mundo. Com o objetivo de exemplificar a eficiência de diversas estratégias de resfriamento urbano, eu vou exemplificar um estudo de caso realizado na escala urbana por meio da simulação computacional no programa ENVIMET. O estudo faz parte de pesquisas que eu venho desenvolvendo em parceria com o CONICET, que é o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica da Argentina. Foi financiado pela FAPESP e realizado na cidade de Campinas, Brasil, e Mendonça, Argentina. A metodologia foi estruturada nas seguintes etapas. Inicialmente foi feito um levantamento das características morfológicas e um monitoramento climático de temperatura e umidade relativa do ar. Após essa etapa, foi feito o processo de simulação computacional no programa ENVIMET e, a partir dos parâmetros de entrada do modelo, foi feito
uma calibração das curvas simuladas e observadas. Após essa calibração, foi feita a caracterização dos cenários de estudo. Ao todo, foram 36 cenários. Duas áreas de estudo são regiões de baixa densidade e próximas aos centros urbanos, com padrões morfológicos representativos de áreas de uso residencial e comercial. São residências de 1 a 2 pavimentos. A temperatura do ar foi monitorada por meio de um sensor instalado nos cânions urbanos, localizados no centro de cada área. Como vocês podem observar nas duas imagens, é o ponto RS1. As medições de campo foram realizadas no período de verão, em dias claros, com baixa velocidade do vento e sem ocorrência de chuvas. Podemos observar também nas duas imagens que a cidade de Campinas apresenta, nos cânions urbanos, 20% de vegetação. Em contrapartida, na cidade de Mendonça, os cânions urbanos apresentam 60% de áreas de vegetação. O ponto RS2, que como vocês observam aí na imagem, é o ponto localizado no centro do cânion e que vai ser considerado para as análises. Esta imagem representa as curvas de calibração no programa ENVIMET. Para verificar a precisão do modelo, foi feita uma comparação da curva de temperatura do ar monitorada e simulada a partir do ponto RS1 com um sensor na mesma altura. Verifica-se que tanto para a cidade de Campinas quanto Mendonça, o modelo apresentou um bom ajuste. Nesse sentido, essa etapa valida a simulação computacional e dá a possibilidade de avançar para os cenários de estudo. Os cenários de estudos foram baseados em 3 variáveis: a relação HW, que é a relação entre a largura e a altura do cânion urbano, a porcentagem de vegetação no cânion urbano e o albedo das superfícies urbanas de piso, paredes e coberturas. Considerando a vegetação como cenário, foi considerado as porcentagens de 0, 20 e 60. Campinas tem uma porcentagem de 20% de vegetação no cânion urbano. Mendonça, como cenário base, tem 60% de vegetação no cânion urbano. Então, essa variação ela foi considerada 0% para as duas cidades, 20% considerando que Campinas é o cenário base e 60% de vegetação considerando que Mendonça é o cenário base para essa classificação. Vamos verificar aqui nas imagens o total de cenários considerados nesse estudo. Foram um total de 18 cenários simulados, ou seja, 36 cenários para as duas cidades. Verifica-se aí na imagem à esquerda as 3 variações de vegetação no cânion urbano, 0, 20 e 60%. No segundo momento, temos as variações de HW, ou seja, baixa densidade foi considerado a relação 0,3, que é a média das duas cidades, e alta densidade, um HW de 1,5. Considerando o cenário dos albedos, temos 3 classes: baixo albedo, que é o albedo base encontrado nos cenários atuais, que são telhados, paredes, calçadas e pavimentação com uma média de 0,2 a 0,3 de albedo. Um albedo alto, sendo 0,7 para calçadas e pavimentação e telhado 0,8. E o albedo combinado foi considerado telhados com albedo alto, 0,8, paredes com albedo baixo e calçadas e pavimentação com albedo alto de 0,7. A imagem representa as temperaturas dos cenários simulados para as duas cidades, Campinas e Mendonça. O box-plot correspondente aos cenários atuais de cada cidade está destacado nas linhas diagonais. O cenário 1B, na figura da imagem à direita, representa a cidade de Campinas, baixa densidade, baixo albedo e 20% de vegetação no cenário atual. Já a cidade de Mendonça, no cenário atual, representada pelo cenário 1A, com baixa densidade, baixo albedo e 60% de vegetação. Ao comparar apenas os cenários atuais, percebe-se que a cidade de Mendonça é mais quente que Campinas.
Apesar da situação atual de Mendonça ter uma percentual de vegetação superior a Campinas, Mendonça atinge uma temperatura média do ar de 28 graus, enquanto Campinas registra 25 graus. Essa tabela descreve as diferenças de temperatura do ar registradas em relação ao cenário base na cidade de Campinas e Mendonça. Campinas, cenário 1B, 20% de vegetação, como vocês podem observar na tabela, e Mendonça, cenário 1A, 60% de vegetação. Os aumentos de temperatura são destacados na cor vermelha e a diminuição da temperatura em relação aos cenários bases são destacados na cor azul. Com base nas análises, podemos observar que o aumento da vegetação em qualquer cenário oferece possibilidades de melhorar as condições térmicas urbanas. Portanto, o aumento do percentual de vegetação de 0 para 60 poderia diminuir a temperatura média do ar em Campinas em 3,9 graus, enquanto em Mendonça, 1,7, considerando o cenário de baixo albedo em relação ao cenário base atual. Assim, um aumento da vegetação oferece benefícios tanto para a cidade de Campinas quanto para a cidade de Mendonça. Porém, verifica-se que Campinas tem um maior impacto. Este fato pode ser justificado pela anatomia e fisiologia das espécies de árvores em cada área, pois em áreas temperadas quentes como Campinas, a folhagem é mais densa quando comparada em áreas mais secas como a cidade de Mendonça. Ao abordar a estratégia de aumentar o albedo nas superfícies urbanas, podemos verificar nesta tabela que aumentar o albedo mantendo uma porcentagem de vegetação superior a 20% melhora a condição térmica dos espaços exteriores, principalmente na diminuição dos valores da temperatura máxima. As melhores opções são representadas pelo aumento do albedo das superfícies horizontais, pisos e coberturas, mantendo o albedo baixo das superfícies verticais, fachadas. Este cenário seria o cenário de albedo combinado. Como podemos observar na tabela, seria o cenário 5A, 5B, 6A e 6B. Para a cidade de Campinas, o maior desempenho foi para o cenário 6A, com alta densidade e albedo combinado, alcançando valores de 6,4 graus de diminuição de temperatura. Em contrapartida, para a cidade de Campinas, nesse mesmo cenário, alcançou valores de 3,5 graus de diminuição de temperatura. Ao comparar os cenários de alta e baixa densidade, verificamos que todos os cenários de alta densidade apresentaram diminuição na temperatura máxima. Em Campinas, a maior relação HW reduz as temperaturas médias do ar em 8 de 9 cenários analisados, ou seja, todos os cenários de alta densidade que foram simulados apresentaram redução, exceto o cenário de alto albedo sem vegetação, o cenário 4C, como vocês podem observar aí na tabela. O melhor cenário para a cidade de Campinas apresentou quedas de aproximadamente 0,8 graus para a temperatura mínima, que seria o cenário 6A, alta densidade e albedo combinado, e uma redução de 6,4 graus na temperatura máxima. Em contrapartida, em Mendonça, o maior impacto foi na redução da temperatura máxima em 3,5 graus neste mesmo cenário 6A, alta densidade e albedo combinado. No entanto, nenhuma das temperaturas mínimas para Mendonça apresentaram redução térmica durante o período de resfriamento. As próximas imagens demonstram a distribuição da temperatura no ar nos 36 cenários estudados, na altura do pedestre de 2,10 metros, às 15 horas, no horário da temperatura máxima. Essa espacialização da temperatura do ar foi realizada no módulo Leonardo do programa Envimet. Os resultados demonstram que a cidade de Mendonça registra temperaturas do ar mais elevadas do que Campinas. Ao analisar o comportamento em ambas as cidades, observa-se que os cenários de alta densidade permanecem mais frios que os de baixa densidade.
Verifica-se também o potencial de resfriamento urbano no aumento da porcentagem de vegetação e com o cenário albedo combinado, baixo albedo nas fachadas e alto albedo nos pisos e pavimentos e cobertura. Para estimar o peso individual de cada estratégia e sua integração sobre o potencial de mitigação do aquecimento urbano, as análises também incluíram o agrupamento de cenários de estudo, com base na diferença térmica de temperatura. Nessa imagem, podemos observar o peso de uma estratégia adotada, ou seja, vegetação ou albedo, sempre considerando um cenário base sem as estratégias. Por exemplo, o cenário sem vegetação, 0% de vegetação e albedo baixo. No período da temperatura máxima, podemos observar que a estratégia de aumentar a vegetação em cenários com baixa densidade tem maior impacto na cidade de Campinas, com reduções entre 2,7 graus de temperatura até 6,5 graus de temperatura do ar, em comparação com Mendonça, com as menores variações térmicas entre 0,6 e 1,7 de diminuição de temperatura. Nos cenários de alta densidade, o efeito do resfriamento causado pela vegetação é menor, sendo 1,7 de diminuição de temperatura até 4,3 para a cidade de Campinas e 0,4 até 1,5 é na cidade de Mendonça. Pode-se inferir que o efeito de resfriamento produzido pela cobertura arbórea é mascarado pelo efeito de sombreamento produzido por edifícios altos. Por isso, esse impacto menor nos cenários de alta densidade. Nas horas mais frias, ou seja, na temperatura mínima, os resultados mostram que o aumento de 60% na vegetação apresentou o melhor desempenho, atingindo uma redução de 2,1 grau na baixa densidade para a cidade de Campinas e 0,8 na cidade de Mendonça em alta densidade. Destaca-se que nas horas da temperatura máxima, a estratégia de aumentar o albedo tem um desempenho térmico muito semelhante nas duas cidades. Entretanto, em alta densidade, o albedo em todas as superfícies, piso, teto e fachada, tende a aumentar a temperatura do ar durante as temperaturas máximas. Campinas mostra um impacto de 0,7 e Mendonça 0,2. Ou seja, o cenário com albedo combinado em superfícies horizontais e baixa em superfícies verticais tem o melhor desempenho tanto no período da ocorrência da temperatura máxima quanto na mínima. Ao avaliar o peso da combinação de duas estratégias, vegetação mais albedo de forma combinada e integrada, nas horas mais quentes, temperaturas máximas, ocorreram maiores decréscimos de temperatura do que nas horas mais frias, a temperatura mínima, como no caso dos cenários com uma estratégia. Durante a temperatura máxima, os cenários registraram reduções de temperatura máxima de até 7,9 graus em Campinas e 3,8 graus em Mendonça. Nas horas mais frias, temperaturas mínimas, a atuação de duas estratégias é mais eficiente do que uma estratégia nas duas cidades, chegando a reduzir a temperatura mínima em até 2,3 graus na cidade de Campinas e 1,1 graus na cidade de Mendonça. Como considerações finais desta pesquisa, podemos destacar que as estratégias de aumentar a vegetação e o albedo de superfícies urbanas podem contribuir fortemente para mitigar o aquecimento urbano, destacando um impacto direto nas temperaturas do ar para ambas as cidades, sendo sua intensidade menor para a cidade de Mendonça comparado com Campinas, devido às características climáticas de cada região. O incremento da vegetação reduziu a temperatura do ar em todos os cenários e o cenário de albedo combinado, albedo baixo nas fachadas e alto nas superfícies horizontais, apresentou o melhor desempenho. Finalizo agradecendo a todos os ouvintes e à comissão organizadora do evento. Também agradeço à FAPESP pelo financiamento desta pesquisa. Disponibilizo meu e-mail para eventuais dúvidas. Muito obrigada.